Hoje eu converso com o Gerson Lanzarini, ele que é professor de História, ele é do nosso município vizinho de Bituruna, terra do vinho, terra da uva. E o Gerson é vereador no segundo mandato, ele é professor de História, como eu falei, ele gosta bastante de divulgar curiosidades, a história de Bituruna, da região, do mundo inteiro. As suas redes sociais bombam aí com informações e curiosidades, principalmente da ciência, da história, enfim, tudo isso e muito mais. Gerson também já foi secretário de Educação do município de Bituruna por 3 vezes. Seja bem-vindo ao programa Minha Terra, Gerson. Prazer estar falando com você. Olá, Marcelo. Quero cumprimentar aqui a você, a todos os seus seguidores das redes sociais também. Você também tem muitos seguidores que te acompanham. Parabenizar você por essa iniciativa desse belíssimo programa Minha Terra. É um espaço que estava aí vago e você está ocupando muito bem, inclusive fazendo um trabalho com altíssima qualidade. É uma satisfação estar aqui conversando com você nesse dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. E já vamos começar falando um pouquinho da tua história, Gerson. Como que você... Faz tempo que você é formado, né, em História. Você começou a tua carreira aí faz tempo já, né? Assim, Marcelo, eu, a exemplo de tantos outros jovens aqui da nossa região, depois que eu concluí o ensino médio, a nossa principal opção era escolher um dos cursos aí da antiga FAF, em União da Vitória, né? Era uma das possibilidades que restava para nós, né? Eu, filho de agricultores, sem ter muitas possibilidades de fazer um outro curso fora, pago, a gente optou pela escola pública em União da Vitória e eu fiz a licenciatura em História. Concluí em 1996, mas já estou atuando em sala de aula desde 1994, então são praticamente 30 anos aí em sala de aula. Em alguns momentos me afastei, fui para a Secretaria de Educação e tal, mas sempre ligado com a área da educação. Bacana, é uma história legal, a gente que conhece. E eu já vou convidar o pessoal a procurar lá, procura Gerson Lanzarini lá no Instagram, no Facebook e no TikTok, Cabeça Brilhante. Cabeça Brilhante, que nós já vamos falar. Isso que eu acho legal, Gerson, essa ideia tua aí de trazer essas curiosidades, essas informações. Como que surgiu isso de você começar a usar a rede social? Porque geralmente o professor é lá dentro da sala de aula, é no livro ou é na pesquisa. E você está usando, além disso tudo, a rede social também, né? Pois é, Marcelo, eu na verdade, tudo isso começou de maneira mais efetiva na época da pandemia. Eu já produzi alguns vídeos aqui voltados especificamente para Bituruna, né? Principalmente na época da pandemia, a gente fez muitas lives aqui de orientação a respeito do Covid, dos cuidados que eram necessários, procurava trazer informações aqui para a população. E eu também na época já tinha alguns vídeos que eu produzia sobre Bituruna, que eu intitulo até hoje, na verdade, continuo produzindo, Dedo de Prosa, que são curiosidades aqui de Bituruna, história de Bituruna, cultura, voltado para o nosso público local mesmo. E na época da pandemia, os meus filhos estavam por casa, estudam fora, mas estavam por casa, e eles começaram a me incentivar a criar um canal no YouTube e tal, para falar de história, de cultura, de ciência em geral. E eu acabei sendo convencido por eles e comecei a produzir primeiro para o YouTube. Depois, agora, essas redes sociais com vídeos mais curtos, como o TikTok, Kawaii, o próprio Instagram e tal, começaram a ter muito espaço, ocupar muito espaço, né? E eu comecei a me voltar mais para essas plataformas de vídeos curtos, principalmente o TikTok, que é onde eu tenho lá o perfil que você falou, Cabeça Brilhante, né? Nem precisa dizer o motivo, né, da Cabeça Brilhante. Nesse momento, até eu dei uma parada, agora nos últimos 30, 40 dias aí, por conta das atividades que a gente tem na escola, mas logo vou retomar o projeto aí, é bem bacana. E ali a gente trabalha só com videozinho curto, Marcelo, é 1 minuto e meio, e é o que a garotada gosta de ver nos dias de hoje, né? Gerson, me conta um pouquinho, eu queria falar sobre a estátua de Santa Bárbara. Eu sei que você conhece bem e isso também atrai turistas aí para Bituruna. Como que foi aí a construção da estátua e como que ela está hoje, como que é a visitação dela aqui hoje? Então a empresa que colonizou Bituruna, Santa Bárbara. O nome da colônia, quando iniciou-se a colonização, era Santa Bárbara.
Os primeiros colonizadores que vieram para Bituruna, tem uma história muito bonita também, que eles trouxeram na bagagem uma imagem de Santa Bárbara. Essa imagem, inclusive, restaurada, hoje está aqui na Igreja Matriz de Bituruna, na paróquia Santa Bárbara. Então, assim, a Santa Bárbara sempre esteve presente no imaginário popular aqui. Não preciso dizer para a comunidade regional aí que a nossa população aqui, a maioria absoluta, no início da colonização, era católica. Então existia essa devoção muito grande em santos, especialmente em Santa Bárbara, que era, claro, as pessoas recorriam a Santa ali em momentos de dificuldade, em momentos de tempestade, porque a Santa Bárbara é protetora de tudo isso, né? Sim. Então, a história de Santa Bárbara está intimamente ligada com a história de Bituruna. Inclusive, está no nosso próprio hino de Bituruna, né? E o que aconteceu? Em 2001, na gestão, voltando na gestão do ex-prefeito Remy, teve-se essa ideia de construir um monumento, de construir uma estátua em homenagem a Santa Bárbara. Inclusive, na época, se eu não me engano, a proposição partiu de um vereador, Ayrton Dalmas, da Câmara de Vereadores. Ele sugeriu, fez uma indicação, a administração abraçou essa ideia, juntamente com a comunidade, porque foi uma obra vultuosa, né? A estátua de Santa Bárbara tem 34 metros de altura, do chão até o topo. Então, para nós, aqui é uma obra muito grande. E assim, a administração, claro, colocou recurso público na obra, mas teve, Marcelo, uma coisa muito bacana na época, que foi o envolvimento da comunidade. Então, teve pessoa que doou um saco de cimento, teve pessoa que doou 10, teve pessoa que doou 100, teve empresa que doou 10 mil, que eu lembro, sabe? Foi uma obra, assim, que teve o peso decisivo do poder público, mas a comunidade se envolveu, tá? E assim, em menos de um ano, a obra saiu do zero para ser inaugurada no final de 2004, certo? A estátua em si, depois as administrações que vieram posteriormente, aí fizeram melhorias, né? Aí foi melhorado o acesso à estátua de Santa Bárbara, que hoje é pavimentado. Hoje você tem lá uma capela muito bonita que foi construída. Você tem uma casa gastronômica, Marcelo, que está sendo construída, que não foi terminada ainda. Inclusive é um recurso viabilizado pelo deputado Lucembacher, está praticamente na reta final. Mas assim, sim, a estátua de Santa Bárbara está precisando de uma... Porque assim, é uma obra que fica ali dia e noite, recebendo chuva, recebendo vento, recebendo sol. Então é uma obra que a cada 2, 3 anos precisa de um banho de tinta, precisa de uma recuperação, né, Marcelo? Então, pelo que eu sei, a Prefeitura, o Poder Público, aqui agora na pessoa do prefeito Rodrigo Rossoni, tem alguma coisa nesse sentido aí para fazer uma recuperação na estátua, também melhorar um pouquinho lá a infraestrutura da obra. Mas está aberta a visitação, Marcelo, está aberta a visitação. Né? Todo dia tem gente visitando ali. Uma certa época, uma curiosidade, nós tínhamos ali não sei se ainda tem, faz dias que eu não vou lá, faz meses, na verdade, mas tinha um caderno ali, um livro que as pessoas registravam, né, de onde que vinham e tal, visitar a Santa. Então teve pessoas até dos Estados Unidos que passaram por aí, conhecendo o nosso monumento, conhecendo a estátua de Santa Bárbara, que é uma das maiores, Marcelo, do Brasil. Uma das maiores do Brasil. Bacana. A nossa região tem essa tradição religiosa, né? Já você falou, União da Vitória, nós temos o Sagrado Coração de Jesus, que já foi a segunda estátua de Cristo, a segunda maior estátua de Cristo, né? Só perdia para o Cristo Redentor. Hoje tem outras também, mas assim como Santa Bárbara, a nossa região tem essa cultura religiosa, né? Sim, sem dúvida alguma. Aqui nós dizemos que a estátua de Santa Bárbara, claro, a estátua de Santa Bárbara para a comunidade católica tem o peso turístico e o peso religioso, né? Evidentemente, para a comunidade católica. Sim. Então nós dizemos que a estátua de Santa Bárbara, ela é do tamanho da fé do povo de Bituruna. Claro que a gente entende que outros segmentos do cristianismo, né, principalmente do ramo protestante, eles não têm a mesma adoração a estátuas, a ícones, mas essas pessoas também respeitam a Santa Bárbara pelo seu potencial turístico, né? Quem não respeita pelo potencial religioso, como é a comunidade católica, respeita pelo potencial turístico, né? Porque, sem dúvida alguma, para nós aqui, juntamente com o Garrafão, que fica na entrada aí do trevo de acesso ao nosso município, e outras obras menores aí espalhadas pela cidade, tem um potencial turístico muito grande, né? Eu, particularmente, onde eu vou, Marcelo, nas cidades que eu vou visitar fora, eu sempre procuro visitar
esses monumentos, esses lugares, essas estátuas, porque conta um pouquinho, sem dúvida alguma, da história do povo, daquela comunidade, daquele município e assim por diante, né? É exatamente isso. Pessoal, todo mundo acha que gosta de ir lá tirar uma foto. Quem que não vê? E o garrafão da cidade de Bituruna está na entrada da cidade, né? Então o pessoal já chega, já tira uma foto, ou vai lá para tirar uma foto aparecendo, ou tira a foto do garrafão. Pelo menos uma dessas vai aparecer, né? É muito difícil, Marcelo, você passar ali pelo garrafão, aos domingos principalmente, final de semana, feriado, sem você encontrar alguém lá, um grupo de pessoas, um grupo de motoqueiros, é muito comum, tirando uma foto ali. Então é uma recordação que as pessoas levam, uma recordação positiva do município, né? Isso que é mais importante, uma recordação positiva do município. É um município que tem seus símbolos em virtude do trabalho, da coragem, do dinamismo do povo aqui dessa cidade, né? É isso aí. Gerson, quero te agradecer por abrir esse espaço e conversar conosco um pouquinho sobre Bituruna, deixar aqui o nosso canal à disposição sua e de toda a população de Bituruna. Foi um prazer falar com você. E quando tiver novidades aí, seja bem-vindo. Se quiser, nós fazemos entrada ao vivo, o que você quiser fazer aí, nós fazemos, porque você é um baita de um cara aí, tem uma bagagem excelente aí, cultural, histórica, enfim, aborda todos os temas aí, então você é sempre bem-vindo aqui conosco. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo aqui nessa manhã. Sem dúvida alguma, esse seu programa eu vejo assim que tem um enorme potencial de crescer na nossa região, porque como eu disse no início, é um espaço que não estava sendo ocupado, né? Nós temos muitas coisas legais e bacanas para falar, não só de Bituruna. Acredito que todos os municípios da região têm histórias, a cultura nossa regional é muito rica e pouco explorada, Marcelo. Eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Nós temos o caso aí, União da Vitória, Porto União, da questão do contestado, que infelizmente, e isso se deve a todos nós, eu não quero culpar ninguém, é uma história esquecida, foi caindo no esquecimento, né? Apesar do esforço de algumas pessoas, foi caindo no esquecimento. Isso, por exemplo, é um aspecto cultural e histórico da região que você pode resgatar e com certeza já tem isso em mente, né? Deixa aqui essa provocação para você, porque é uma coisa que faz falta para nós. A gente vai trabalhar esse assunto em sala de aula, Marcelo, muitas vezes carece de fontes, de material, porque infelizmente pouca coisa foi produzida, né? Então, Marcelo, quero te agradecer a oportunidade, parabenizar pela iniciativa e me colocar à disposição. A hora que for convidado novamente, estarei aqui com o maior prazer conversando com você sobre Bituruna e sobre algum outro assunto que a gente consiga dominar um pouquinho, pelo menos aí.